Nesse vídeo eu vou fazer uma análise utilizando essa planilha que você está vendo na tela, que é uma planilha para calcular liberdade financeira e planejamento de aposentadoria, ou seja, quando que os seus investimentos vão te dar retornos que cobrem o seu custo de vida. Caso você se interesse por esse material que eu vou estudar e vou mostrar um pouco melhor nesse vídeo, você pode adquiri-lo por meio do link que está aqui na descrição do vídeo também. O que nós vamos ver hoje é o poder do ajuste dos aportes pela inflação ao longo do tempo. Nós sabemos que a inflação acaba corroendo o nosso custo de vida, ou seja, acaba corroendo o seu patrimônio, e justamente essa planilha consegue levar em conta o seu custo de vida corrigido pela inflação, para que você consiga mirar um valor daqui a 20 anos, por exemplo, chegue lá com esse valor e de fato esse valor cubra o seu custo de vida e você não chegue daqui a 20 anos, por exemplo, com o valor na mão que não vai mais pagar nada. Então essa planilha consegue fazer essa primeira etapa, que é de corrigir o seu custo de vida. Essa é a primeira coisa. Só que essa planilha faz também uma análise interessante, que é ajustar o seu investimento à inflação. Ou seja, eu vou te mostrar como ela funciona, mas ela consegue simular você guardando um valor todo mês. Você consegue escolher se você quer ajustar esse valor guardado pela inflação ou se você, porventura, quer manter o mesmo valor. É justamente essa caixinha que você está vendo aqui, ó. Ajuste investimento pela inflação, sim ou não? Você seleciona e os resultados vão levar em conta essa análise. O que eu quero te mostrar nesse vídeo é como é importante você conseguir aumentar sucessivamente, ano após ano, o seu valor investido, ou seja, o valor que você está guardando todo mês, você corrigir minimamente pela inflação para que você consiga melhorar e muito, trazer para mais presente, para mais perto de hoje, esse dia da sua aposentadoria. É isso que nós vamos ver. Então, como que funciona esse material? Você vai entrar com os dados apenas nas células em branco. Então, é uma planilha de uso muito simples, nada complexo, que você consegue, mesmo sem experiência no Excel, utilizar. Você vai entrar com o seu custo de vida atual, então você vai sentar para usar essa planilha. Você já tem que ter o seu custo de vida atual, caso você não tenha, caso você não saiba para onde está indo o seu dinheiro. Eu tenho uma planilha onde você consegue mapear suas finanças pessoais e saber quanto você está gastando, então é uma boa planilha para você ter essa ideia, e você vai colocar aqui o seu custo de vida, quanto que você gasta em tudo, qual que é o seu custo de vida hoje, eu coloquei R$5.000. Depois você vai inserir a inflação anual, que eu coloco 4,5%, a inflação que nós vamos projetar, a correção do seu custo de vida e eventualmente o seu aporte ao longo do tempo, então coloca aqui um valor adequado, não coloca uma inflação tão baixa porque a gente está no Brasil, mas também não coloca uma inflação tão alta. Eu acho que 4,5 ali conversa com as visões de meta que nós temos no país. E uma taxa de retirada ao ano. O que é essa taxa de retirada ao ano? Nesse simulador, toda vez que fecha o ano, eu calculo quanto que você teria de investimento naquele ano e quanto que vale 4% para você sacar e se bancar para pagar as contas daquele ano. Então é um exemplo que nós temos, 4% é um número que as pessoas utilizam como referência, então eu acho que é um bom número, porque geralmente os retornos vão ser maiores que 4%, e aí você garante sacar uma parte, deixar rendendo ali, e consequentemente no próximo ano ter um rendimento maior para sacar um valor ainda maior de 4%. Então esse é o valor que nós vamos deixar. Você também pode simular um valor maior de taxa de retirada, pode colocar uma retirada maior, uma retirada menor. Tudo que você mexer vai impactar em quanto tempo demora para você atingir essa liberdade financeira. Depois nós entramos com a parte de seu patrimônio. Então você coloca o patrimônio atual, quanto que você tem hoje rendendo. Não coloca aqui, por exemplo, o valor do carro, né? Não coloca aqui outras coisas. Coloque o que você tem em ações, em renda fixa, outros tipos de renda variável, coisas que vão render dinheiro para que você tenha de fato ali uma possibilidade de um saque durante o ano. Depois nós temos o investimento mensal, que eu estou colocando 2.500, então todo ano você coloca 2.500. Aqui, tira um valor médio, tá? Então, por exemplo, eu sei que muita gente recebe o 13º no fim do ano. Aí talvez o 13º você guarde ele quase na totalidade, por exemplo. Vai descalibrar um pouco o seu investimento. Aí você pode pegar um valor médio durante o ano. É claro que vai dar uma diferença, mas não tão grande, nada que vá
mudar em 5 meses, 6 meses o valor que a planilha vai trazer. Depois você tem a opção de sim ou não ajustar o investimento pela inflação, ou seja, nós começamos com 2.500 hoje e aí conforme passa o ano, a mesma inflação que corrói o seu patrimônio é a inflação que ajuda você a guardar mais, porque possivelmente, se você tiver no emprego, existe o dissídio, a correção do salário durante o ano. Se você for um empreendedor, é natural que as receitas se ajustem de acordo com a inflação, embora os custos também, mas isso daria para você resultados que se ajustariam naturalmente pela inflação. Então você tem essa opção de ajustar também. E aí na taxa de rentabilidade eu coloquei 6% aqui no nosso exemplo, 6% ao ano você pode ajustar de acordo com a sua performance de investimentos. Então, se você colocar um valor mais agressivo, você vai ter essa liberdade financeira um pouco antes, valores mais tímidos vai retardar um pouco o processo. E aí por fim nós temos uma meta de cobertura. O que é a meta de cobertura? Ele vai considerar que você de fato chegou nesse ponto de liberdade financeira quando o seu custo de vida for coberto 100% pelo saque anual, a taxa de retirada. Se você colocar 80%, coloca 80% aqui, quando o custo de vida, 80% dele for coberto pela taxa de retirada anual, você se considera ok. Porque às vezes você tem outra fonte de renda além do investimento, você tem a própria aposentadoria do governo, você tem, enfim, outras variáveis que podem não te exigir esse 100%. Então aqui eu prefiro deixar 100% e ponto. Como que a planilha funciona a partir daqui? Você não mexe mais nada. A planilha vai sozinho fazer as análises para você. Ela traz aqui que a partir do ano 33 é o ano que você vai se aposentar. Por quê? Porque 100% dos seus custos foram cobertos pela taxa de retirada anual. Você consegue ver isso aqui do lado, na tabela de evolução de renda. Ela coloca aqui quanto que você tem de investimento inicial naquele ano, quanto que você teve de aportes e quanto que ficou o valor final. Então eu tinha 150 mil no ano 1, coloquei 2.500 vezes 12 e esses aportes me fizeram chegar com 189 mil no fim do ano. Depois do ano 2 eu começo com 189 mil, eu melhoro um pouco os meus aportes porque eu corrigi eles pela inflação e aí eu tenho 233 mil no fim do ano. Essa retirada é 4% do valor, é aquela taxa de retirada que eu vou tirar para ver se o meu custo de vida vai conseguir ser suprido por essa taxa de retirada. E o custo de vida está aqui do lado, ó. Começa com 60 mil, que é 2 vezes 5, e aí vai até algum momento, lá no ano 33, eu consegui, que é esse ano aqui, eu saco 251 e o meu custo de vida é 245 e eu consigo, de fato, ter a minha liberdade financeira. Essa é a visão em tabela e essa é a visão em gráfico. Aqui você tem o custo de vida em vermelhinho, você tem a retirada em verde e aí no ano 33 a retirada passa a ser maior que o custo de vida. Aqui a retirada continua sem ser feita, então o gráfico de renda passiva ele fica maior aqui porque eu não estou retirando. É claro que se você retirar, esse gráfico não vai ser tão íngreme, ele vai cair um pouquinho, mas ainda vai se manter acima do custo de vida. O que eu quero mostrar para você nesse vídeo? Que, nesse caso, nós estamos corrigindo os nossos aportes pela inflação. Então, você está aumentando o seu aporte em 4,5% ao ano, porque eu pedi aqui para ele ajustar a inflação. Quando você aumenta em 4,5% ao ano, você consegue se aposentar no ano 33. Só que, e caso você não corrija? Ou seja, você vai colocar 2.500 todo mês. Você teve um dissídio lá do trabalho, mas aí você não consegue repassar isso nos seus investimentos. Você se desorganizou eventualmente em relação às suas finanças, e aí você tem o dissídio que corrige a inflação do seu salário, mas você mantém o aporte mensal em 2.500. O que vai acontecer? Olha só, eu só tenho que mudar aqui para não. O ano 33 era o ano da minha liberdade financeira, só que quando eu mudo aqui para não, ele vai para o ano 57. Olha só, porque o meu aporte fica igual todo ano, eu tenho uma velocidade um pouco menor, ó, olha só, como cai a subida da minha renda passiva, ela fica muito lenta, porque praticamente vai ser o seu patrimônio inicial rendendo juros e uma entrada ali, ok, R$ 2.500 é um valor bastante robusto, mas ainda assim não é nada tão grande como seria se você ajustasse pela inflação. Então por isso que você joga lá para o ano 57 e por isso que é importante você ajustar sempre que possível o seu investimento para ter um aporte maior e, consequentemente, diminuir esse período para a liberdade financeira. Se eu colocar aqui que sim, eu volto para o ano 33. Mas essa não é a única variável que você pode mexer para conseguir a sua liberdade financeira mais rápida. Você tem outras variáveis que estão puramente na sua mão. A inflação não está necessariamente na sua mão. Então é uma coisa para você não se preocupar tanto.
Mas o investimento, o investimento mensal. Se ao invés de ser 2.500, você vai lá, aperta o financiamento e acha mais R$1.000, valor bastante robusto, eu sei que está longe da realidade de muita gente, mas é um exemplo para a gente ver o uso da planilha. Se eu mudo de 2.500 para 3.500, sai a minha liberdade de 33 anos para 25 anos. Olha que maravilha. Então já é um ponto bastante robusto. Se ao invés de 150 mil, você começa com 200 mil, já cai de 25 para 24. Então olha só, 50 mil no valor presente não muda tanto quanto esse aporte intenso ao longo dos anos. Se eu conseguir uma taxa de rentabilidade ao invés de 8% ao ano, de 9% ao ano, sai de 24 para 18. Então olha só como que é importante você ter uma planilha dessa para simular os investimentos de acordo com a sua realidade. A sua realidade vai ser um pouquinho diferente da do vídeo. Você já viu o vídeo aqui, entendeu que é importante ajustar os aportes de acordo com a inflação, pelo menos ao longo do tempo, mas é legal você ter essa planilha para ajustar de acordo com a sua realidade. Então era esse o conteúdo que eu queria mostrar para você nesse vídeo. Caso você tenha gostado da planilha, não perca a oportunidade de ter uma planilha muito inteligente trabalhando junto contigo. Ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.